A donzela está ali em desespero no castelo à espera do seu príncipe. Claro que tem que ir salvar, porque ela não consegue salvar-se ela própria. É estúpida o suficiente para abrir a porta a uma bruxa e comer uma maçã de alguém que desconhece. Olá e sejam bem-vindos de volta ao Back to the Kitchen. A convidada de hoje é a Inês Sim. Ela já esteve na primeira temporada de Back to the Kitchen a falar sobre catcalling, acho eu. Don't sexualize the other person just because you don't see the person behind the body. Think about it. There's ways to approach people and it's not one of them. It's disrespectful. You are so beautiful. Nós hoje vamos falar sobre uma coisa que não é nada de novo. Vamos falar sobre um tema que, na verdade, é abordado em todos os episódios de Back to the Kitchen, que é sexismo. Nós falamos sobre sexismo, tanto aqui neste contexto como no nosso dia-a-dia, de uma forma super banal, de uma forma super trivial, porque, infelizmente, sexismo é banal e é trivial no nosso dia-a-dia. Mas eu chamei a Inês porque a Inês tem uma perspectiva diferente, se calhar um bocadinho mais teórica e mais profissional da área dela, para falar sobre sexismo. Posto isto, gostava que te apresentasses. Eu sou a Inês, tenho 23 anos, concluí os meus estudos na universidade há uns meses, acabei de defender a tese em outubro, em Psicologia, estou agora no processo de entrada para a Ordem dos Psicólogos e trabalho num projeto com jovens. Vamos começar a nossa conversa com precisamente aquilo que eu disse. Para além das coisas banais e triviais que se podem dizer sobre o sexismo, o que é que tu podes dizer da perspectiva de uma psicóloga que estudou bastante o assunto? Então, eu estudei sexismo como uma variável importante na minha tese. Portanto, isto permitiu-me ter, lá está, como disseste, um entendimento teórico por trás daquilo que eu já vinha a vivenciar desde há muito tempo, como todas nós. Pronto, o sexismo, numa forma teórica e simples, são atitudes e comportamentos que discriminam os indivíduos com base no seu sexo biológico, ok? Sendo que existem dois tipos de sexismo diferentes. Existe o sexismo hostil e o sexismo benévolo. O hostil é o considerado mais preconceituoso contra as mulheres, em que existe a perspectiva de que as mulheres são de facto inferiores aos homens e existe alguma aversão perante a mulher enquanto figura de poder e decisão, ok? E depois existe o benévolo, que é assim um bocadinho mais subtil, mas por ser mais subtil é mais complexo, no sentido em que parece uma atitude que não é preconceituosa inicialmente, mas que demonstra o sentido paternalista, no sentido em que a mulher é vista como uma pessoa frágil, mas que paralelamente pode também complementar o homem naquilo que lhe falta, ok? Ouvimos isso muitas vezes como ele é um homem tão assertivo, é um homem tão ligado aos negócios, tão forte, é preciso uma mulher ao lado dele que apela ao seu lado mais sentimental e que o proteja também nas suas decisões do trabalho e que esteja lá em casa para o apoiar emocionalmente. Como se nós fôssemos sempre um complemento e não fôssemos por inteiro só nós, ok? Estamos sempre ali como papel de acrescentar ao homem. Certo, então, de uma forma assim super simples, a diferença é entre, por exemplo, um caso de violência verbal ou física ou vou abrir a porta para ti porque és mulher. Exato. Okay. Nós somos frágeis e precisamos de proteção, aparentemente. E isso também se vê imenso no belo clássico filme da Disney, não é? A donzela está ali em desespero no castelo à espera do seu príncipe. Claro que tem que ir salvar, porque ela não consegue salvar-se ela própria. É estúpida o suficiente para abrir a porta a uma bruxa e comer uma maçã de alguém que desconhece. On that note, podem ver a Mulan, porque é uma exceção à regra e é um bom filme. Verdade. Ok, e que ideias pré-concebidas existem sobre o sexismo e como é que isso nos pode afetar? Uma parte fundamental é nós encararmos que ele existe, ok? E agirmos sobre ele. No sentido em que, se eu continuar reiteradamente a ignorar um problema, ele não se vai solucionar, ok? Isso acontece em N esferas da sociedade, mas neste caso concreto, eu dou por mim e estudar isto permitiu-me colocar em caixinhas do género, perceber que existem tipos de frases e de atitudes e ações que são piores do que outras, não deixam de ser sexistas, mas são piores do que outras, pronto. Nós somos socializados de uma forma e eu também dou para mim muitas vezes a ter pensamentos sexistas. E a parar-me, ter noção que pensei aquilo e pensar, ok Inês, vais parar de pensar assim porque isto não faz sentido. Pode-nos afetar, sobretudo lá está, como eu disse, se não encararmos isso como uma problemática e não agirmos sobre ela. E existe muito, eu diria que sim, mas lá está, eu sem ter estudado sobre o assunto, sem ter pensado a fundo sobre isto,
diria que existe uma tendência para dizer mas o cavalheirismo não tem nada a ver com sexismo. Ou seja, as atitudes do sexismo benévolo não são tão vistas como sexismo. Não são vistas como sexismo e foi algo que também deu para ver na minha tese. Nós não podemos encarar como só os homens é que são sexistas. Isso é um mito, ok? As mulheres são sexistas e muitas vezes são também porque se encaixam neste molde, não é? Eu tenho que ser assim, é suposto agir desta forma, mas também muitas vezes utilizam vertentes do sexismo, como tu falaste do cavalheirismo, para próprio benefício. Eu sei perfeitamente que se eu for parada pela polícia ou por uma autoridade, eu vou utilizar certas cartas que se calhar vêm a meu favor, ok? E isso é sexista. Mas sim, o sexismo benévolo é visto como sendo menos sexista. E agora tu falaste nisso e era uma pergunta que eu também estava para te fazer, acho que é um bom momento para inserir este tópico, que é, nós falamos muito sobre como é que o sexismo afeta as mulheres, mas também afeta os homens, certo? Ui, esta é toda outra questão. Porque assim, a definição fundamental é que são atitudes e comportamentos que discriminam os indivíduos, com base no seu sexo biológico, ok? Sendo que nós vemos que todas as noções enfatizam sempre a mulher como o lugar da vítima de sexismo, o que é verdade a maior parte das vezes. No entanto, estas atitudes sexistas também vêm de uma outra questão que tem a ver com os papéis de género. Ok? Nós todos, a partir do momento em que um casal descobre o sexo biológico da criança, a nossa vida parece que é decidida por nós. A cor do quarto, o que é que tu vestes ou deixas de vestir, o que é que tu podes e não podes ser, o que é suposto fazer, o que é que não é suposto fazer. Nenhum bebê sai a achar que é suposto ter o cabelo desta maneira e que é para vestir vestidos para rapariga e calças para rapaz. Quer dizer, ninguém pensa nisto, ok? Nós somos socializados desta forma. E ao sermos socializados desta forma, há benefícios e há malefícios, correto? Sendo mulher e sendo homem. Eu diria que o sexismo afeta sobretudo os homens em coisas como, por exemplo, é suposto agir desta determinada forma, portanto tu não podes chorar, porque nós ouvimos isso N vezes. O homem não chora, o homem reprime os sentimentos e depois exterioriza através de pontapés e chutes, pronto. E também vemos a questão de haver aqui o double standard de se houver violência de um homem para uma mulher, é encarado muitas vezes com seriedade e como um crime. Mas vemos constantemente a bela chapada de Hollywood a ser romantizada N vezes a violência das mulheres para com os homens. Isso são pequenos exemplos de sexismo que obviamente afetam os homens. Se tu interiorizas a tua vida toda que não podes chorar em momentos de tristeza e de fragilidade, vais ter muitos problemas em conectar-te emocionalmente e exprimir de forma saudável. Portanto, afeta os homens, sim senhora. Certo. E no contexto português, nós estamos a falar muito no geral, tu tens alguma coisa que podes dizer sobre o contexto mais específico do nosso país? Nós estamos muito ainda embrenhados no passado cristão e da ditadura e de que a mulher não tinha poder económico e não era ativa na sociedade nem em termos de votar nem nada do género, mas o que nós sabemos é que o nosso país é muito bom com as leis, Constituição, somos todos iguais em direitos e deveres e todas essas coisinhas boas e que temos direito a ser pagos igualmente, mas isso muitas vezes não acontece. As diferenças, por vezes, são tão tenues que é difícil vê-las. Aquilo que é esperado muitas vezes das mulheres enquanto profissionais. Se tu, por exemplo, trabalhares numa empresa em que é necessário um contexto mais formal, se não fores de saia e saltos altos, ok? E depois, por exemplo, temos outras questões, quantos fraudários existem na casa de banho dos homens? Portanto, nós ainda temos um caminho a percorrer, obviamente que é bom isso ser reconhecido legalmente, mas em termos sociais, em termos de cultura, ainda temos que alterar um bocadinho. Vamos fazer uma pausa das perguntas e vamos jogar um jogo. Este jogo tu já jogaste, neste contexto, chama-se Harry Kill, e vamos fazer uma edição Harry Potter, mas um bocadinho diferente, que é vilãs de Harry Potter. Ok. As pessoas que eu escolhi para ti são Dolores Umbridge, Peter, e Bellatrix Lestrange. Assim, eu tenho que matar a Umbridge, tipo, there's no way. Eu não consigo, aliás, eu nem sequer conseguia casar com alguém que vive naquele mundo de cor-de-rosa e eu sinto que ia enjoar todos os dias. Não é só por isso, mas é que se eu tivesse que colocar num critério, isso também vinha, porque eu não conseguia estar a minha vida toda a viver com ela a vestir simplesmente de cor-de-rosa e andar com gatos nos pratos da parede, epá. E ela é má e é preconceituosa.
Quer dizer, eles são todas preconceituosas um bocado. Sim. A menos preconceituosa deve ser a Rita, mas eu acho que vou casar com a Rita, porque ela é menos preconceituosa, apesar de ser very annoying and nosy. Mas eu vou casar com a Rita. E vou Bellatrix Lestrange. Tipo, acho que ficava bem servida. Pronto. Acho que tomaste decisões acertadas aqui. Bom, nós estivemos a falar bastante sobre isto de um ponto de vista muito teórico e do ponto de vista Inês psicóloga. Agora eu gostava de falar com a Inês pessoa. Estudar este tema tornou-te mais alerta na tua vida pessoal para situações de sexismo, para ti ou para pessoas à tua volta? Yes. Não que eu já não tivesse essa noção, mas fez-me estar muito mais aware e também lá está a conseguir pôr em caixinhas. Tipo, ok, esta pessoa pode não saber que está a ser preconceituosa através desta atitude. E outras coisas muito mais violentas que vêm do sexismo, mostram que eu fiquei, ok, isto é mesmo um preconceito. Portanto, como desmistificar isto? Né? Às vezes nem sempre é possível porque as pessoas não estão abertas, porque é algo que está enraizado nelas há imenso tempo. Mas é bom também plantar a semente de, ok, tu pensaste isto a tua vida toda e foi assim que foste ensinado ou ensinada, mas here's a thought, considera-o e explora-o e depois vê se achas a mesma coisa. É feito estar mais consciente e de mim próprio também, de pensamentos que eu também tenho. Isso fez-me lembrar de uma coisa de uma história. Quando eu era mais nova, eu estava com um projeto, mais nova digo 14, 15 anos, estava com um projeto de escrever um livro. Eu achava que ia ser um best-seller, nunca o acabei, mas enfim. Eu adoro esse livro, eu acho que devias acabar. Um dia, quando eu tiver mais maturidade para fazer aquilo como deve ser. Com 14 anos não era o momento, digo-te já. Eu estava a escrever em inglês. E eu mandei um capítulo para o meu pai rever e dar uma opinião. E ele chamou-me a atenção, porque eu tinha lá uma frase qualquer que era all the girls não sei quê. E o meu pai veio falar comigo e perguntou-me que idade é que elas têm? Elas são crianças ou adolescentes? E eu, não, são adultas. Então porquê que estás a falar delas como se fossem girls? É que na frase a seguir estás a falar dos homens e dizes men. O que é que se passou? Okay. E eu fiquei tipo, pois é. E acho que foi a primeira vez que eu me apercebi é mínima, é uma coisa mínima de linguagem. Mínima. Exatamente, e acaba por ser condescendente e minimiza Exato. O papel da mulher nesse sentido. E é interessante que tenha sido o teu pai a notar. É sempre bom ter aliados. Sim, pessoal, porque os homens também podem ser feministas. Yay! Devem ser feministas. Quando estavas a estudar, tu em algum momento te paraste com situações que te levaram a pensar isto já me aconteceu, ou já ouvi esta história com pessoas na minha vida? Sim, até porque no sentido em que eu revia, acaba por ao estar a estudar, estar a rever aquilo de histórias que eu já conhecia, de coisas que também já me tinham acontecido, e pensar, ok, foi isto que aconteceu. Isto tem um nome, não foi só imaginado e eu tive uma sensação estranha e pensei, se calhar isto não está certo. Não, isto tem mesmo um nome, ok, isto é estudado, isto é um problema, não foi só coisas da minha cabeça e sim, estás a exagerar. Não, isto acontece. De certa forma até me empoderou um bocado porque fez-me sentir ouvida, fez-me sentir que se alguém me atirar isto à cara e disser, sim, isto não é nada, ou isto não acontece, eu poder imediatamente retribuir do género, não, isto acontece e chama-se isto, queres ir pesquisar? Eu dou-te a informação. De certa forma empoderou-me e fez-me sentir vista e ouvida. Encontrar os nomes das coisas ajuda-nos a analisar o que é que se está a passar. Às vezes passas por uma situação e estás tipo, eu senti-me mal com isto, mas não vou dizer nada porque deve ser só da minha cabeça. E valida-te. Exato, depois ou tu vais estudar e percebes tipo, não, ok, isto é uma coisa, isto não foi da minha cabeça. E abre a porta para uma conversa, no sentido em que se tu te sentires empoderada e te sentires validada, muito mais facilmente és capaz de virar para outra pessoa e perguntar, isto já te aconteceu ou foi só comigo? E sentiste, lá está, que acabas por encontrar a tua comunidade e acabas por partilhar experiências com outro tipo de pessoas, porque se nós acharmos que estamos sozinhos e que ficamos ali presos nos nossos pensamentos, na nossa cabeça, nós nunca partilhamos isso com ninguém, faz-nos sentir ainda mais sozinhos. Certo. E só o facto de teres uma informação que te consegue empoderar dessa forma é espetacular e valida-te mesmo e faz sentir que tu não és louca, isto acontece. Tu já foste respondendo a esta pergunta desde o início da conversa, mas para sumarizar e para acabarmos aqui o que tivemos a falar, o que é que tu achas que nós podemos fazer para contribuir para uma sociedade um bocadinho menos sexista? Para já,
começar com nós próprios, ok? Nós muitas vezes vemos filmes ou deparamos com determinados estímulos e pensamos, aquela mulher é tão, aquele homem é tão, etc e tal. Parar para pensar e pensar, não Inês, ou não X pessoa, isto pode acontecer, eles são uma pessoa, a mulher não tem que agir assim, o homem não tem que agir assado. Pronto. E começar, se nós queremos ser agentes da mudança, claro que interessa termos a nossa voz e utilizá-la. Mas se calhar começar com o teu círculo mais restrito, pessoas com quem tens confiança, as pessoas estão muito mais abertas para feedback do que propriamente um estranho que diz um comentário qualquer sexista ou que manda um piropo e tu vais dizer, olha lá, cara, de comportamento é essa lá. Pronto, isso não serve de nada, ok? Mas vale começar com... Não estou a dizer que as emoções não surgem, eu própria já agi de forma um bocado mais irracional e pronto, no momento saiu outra coisa, que também pode acontecer, é normal, resultado da frustração, mas começar com o nosso círculo mais restrito e o próprio tom com que nós usamos. É muito mais fácil numa conversa, e isto acaba também por ser um conselho geral, não só abordar este tema. Tu fizeste isto e tu estás a fazer mal e não sei o que, não. Puxar a pessoa para, olha, já imaginaste se fosses tu ouvir um comentário destes, como é que tu te sentias? Ou a maneira como tu disseste isso fez-me sentir inferior só porque sou mulher, ou fez-me sentir que eu não tenho de ter emoções porque sou homem. Tenta para a próxima vez pensar em fazer de maneira diferente. Colocar muito mais no o que é que o outro está a sentir ou o que é que eu estou a sentir em vez de ser muito mais acusatório, porque aí a pessoa não vai mudar de perspectiva absolutamente de maneira nenhuma porque vai ficar automaticamente defensiva. Portanto, isto é um bom apanhado de como agir, sendo que também é importante, de um modo assim mais geral, termos noção em quem é que votamos e no que é que estamos a acordar, ok? Isso pode ser alterado com os nossos dirigentes, não é? Eles têm o principal poder na mão, sendo que a nível pessoal, coisas que em termos de políticas continuam a perpetuar o sexismo, nós conseguimos ver isso de uma forma muito simples através de licenças de paternidade. Elas não existem. 1 mês para o homem e 5 meses para a mulher. Ou 6 meses para a mulher e o homem tem 0 dias. Isto continua a mandar a mensagem subliminar que a paternidade para os homens é uma opção e que para as mulheres é uma obrigação. E isto é assim, de uma forma muito geral, não é? Que manda mensagem culturalmente para todos nós. Portanto, ter noção do que é que nós pensamos, dirigirmos ao nosso círculo mais restrito e em quem é que nós votamos é muito importante. Bom, esta conversa chegou ao fim, falta só uma coisa, que é o Woman Up. A pessoa que a Inês escolheu é uma pessoa que eu não conheço, portanto eu vou só deixá-la falar e ouvir com atenção e aprender um bocadinho. Então, eu escolhi a Mimi Icon, não necessariamente por esta questão relacionada com o sexismo ou questões particularmente feministas, mas porque é uma mulher que me inspira por várias razões. Ela cresceu no Azerbaijão na altura que este pertencia à União Soviética e estavam em guerra. Portanto, o cenário da guerra foi algo que ela conheceu desde jovem. Chegou a uma certa altura que ela e a irmã disseram aos pais, olha, nós queremos emigrar, não aguentamos mais estar aqui. Ela emigrou com a família toda para o Canadá sem nada e a partir daí não só conseguiu adaptar-se a uma nova língua que não conhecia, como também criou os seus próprios negócios, é uma mulher de sucesso hoje em dia, tem a sua própria família, a sua própria carreira e inspira-me sobretudo porque é uma pessoa bastante positiva, que fala muito sobre a questão da gratidão, sobre questões ambientais. Olha, por exemplo, foi através dela que eu comecei a meditar 5 minutos por dia, portanto, e que fez muita diferença para mim, algo que eu já sabia também por causa de ter estudado sobre isso, mas ela inspirou muito nesse sentido e é uma mulher que provou que, apesar da adversidade, conseguiu se ingrar à maneira dela, com as suas próprias regras. E então é isso por hoje. Inês, se te quiserem encontrar nas redes sociais, onde é que estás? Inês, sim, ok? Em quase toda a parte. Se quiserem ver mais episódios, subscrevam ao canal. Também vou deixar os links e os handles para todas as minhas redes sociais na descrição e as da Inês também. Se reviram em alguma coisa que a Inês disse ou que nós conversámos aqui, se têm exemplos para coisas que a Inês falou que vos fizeram lembrar de alguma história, escrevam nos comentários, adoramos saber as vossas opiniões. Inês, muito obrigada por teres vindo, adorei conversar contigo. E é isso, até à próxima. Adeus! Tchau!